Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E a gente conversa agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, essa pandemia acabou trazendo aí à tona o debate a respeito de um imposto que está previsto na Constituição de 88, que até hoje não foi regulamentado, que é o imposto sobre grandes fortunas. A gente tem aí na Câmara dos Deputados ao menos 8 projetos que versam sobre ele e no Senado também. Como que você vê isso, Fausto? Chegou a hora da gente finalmente regulamentar e implantar o imposto sobre grandes fortunas? Bem, Glauco, eu acho que esse é o momento para a gente fazer um bom debate sobre a questão da desigualdade tributária no Brasil. No Brasil, basicamente, a distribuição tributária ela se dá sobre os mais pobres, ela se dá de maneira injusta, né? Porque normalmente os mais pobres pagam mais impostos do que os mais ricos, essa é uma realidade. Do ponto de vista da nossa distorção tributária, para você ter uma ideia, 49% dos impostos arrecadados são sobre bens e serviços, 19% é só sobre a renda e menos de 2% é sobre o patrimônio. Ou seja, isso é muito diferente na maior parte do mundo, em especial dos países centrais, os países europeus, por exemplo, e que taxam normalmente mais a renda do que sobre os tributos. É difícil muitas vezes do conjunto da população compreender, mas é importante, por exemplo, que o que acontece, né? Quando você tributa os bens, né, tributa os bens e serviços, você está tributando igual a todo mundo. Ou seja, o sujeito que compra o arroz e o feijão, ele paga o mesmo imposto sobre o arroz e o feijão daquele que ganha muito mais, daquele que é milionário, que também compra lá o arroz e o feijão. Quando você tributa a renda, como por exemplo no imposto de renda, você difere as alíquotas, difere o valor dos impostos sobre aqueles que têm maior renda. O debate sobre a tributação das grandes fortunas é algo já antigo no Brasil, como você mesmo lembra, mas sempre foi muito difícil você esse debate passar num país em que historicamente as grandes famílias, os grandes poderosos, eles também influenciam e também estão de certo modo, tocando a grande política no país. Então, você raramente conseguiu trazer à baila essa discussão. Eu acho que esse é o momento que nos permitiria abrir pelo menos abrir o debate sobre essa frente. Há muita discussão sobre isso, em especial para a discussão sobre a própria manutenção de um projeto de renda básica de cidadania. Você teria que encontrar fontes de recurso para que isso pudesse se colocar. O imposto sobre grande fortuna aparece por ali. Agora, há muitas modalidades e há muitas questões, inclusive, a ser discutidas quando a gente pensa no imposto sobre grandes fortunas. A primeira delas é o que te considera grandes fortunas. Eu acho que tem que incidir de maneira mais clara, até para o conjunto da população saber do que nós estamos falando, porque o Brasil é um país muito injusto, né? O Brasil é um país que a gente precisa, de fato, pensar um pouquinho como é que se pensa. Em alguns projetos se fala-se em você incidir impostos sobre patrimônios acima de 50 milhões, outros projetos falam em você trabalhar em cima de patrimônios acima de 12 vezes o limite do imposto de renda, outros 50 salários mínimos, ou renda a partir de 50 salários mínimos. Então, a gente tem um conjunto que é diferente, inclusive, de propostas colocadas. Tem uma questão também objetiva, né? A gente precisa discutir também o tamanho desse imposto, qual vai ser a alíquota que vai incidir sobre isso, e se nós estamos falando sobre um imposto só sobre grandes fortunas, ou se nós estamos falando sobre um imposto sobre patrimônio, um imposto sobre herança. O Brasil é um país que, até do ponto de vista capitalista, ele é bem pouco estimulante, porque o que acontece, né? Mesmo em países como os Estados Unidos, a tributação sobre herança é uma tributação muito forte. E a tese da tributação sobre herança é que a geração seguinte precisa trabalhar, precisa investir, precisa aplicar o seu recurso para continuar sobrevivendo, para continuar o seu desenvolvimento. Aqui no Brasil, as heranças, elas transitam, né? Então, essas grandes fortunas, elas transitam de geração em geração, em que você não há, de fato, uma mudança geracional do ponto de vista daqueles que detêm o poder, daqueles que detêm o recurso financeiro. Então, uma tributação sobre herança é uma questão também colocada. A tributação sobre herança no Brasil, por exemplo, é um imposto municipal relativamente pouco aplicado, só sobre tramitação de bens.
Então, a gente tem um espaço muito grande aqui no Brasil para discutir o que a gente está chamando aí de tributação sobre grandes fortunas, sobre grandes propriedades, sobre herança, porque eu acho que esse é um caminho interessante para a gente começar uma discussão sobre para onde vai e quem paga os impostos nesse país, Glauco. E tem outras possibilidades também, né, Fausto? A gente tem aí a questão da isenção, né, na tributação de lucros e dividendos distribuídos de pessoa jurídica para pessoa física, uma isenção que foi feita lá nos anos 90 e 95 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e segundo o Nafisco, a gente poderia arrecadar 60 bilhões de reais caso acabasse essa isenção. E também, né, Fausto, com esse dinheiro poderia se pensar numa renda básica permanente. Então, eu acho que essa é uma discussão importante, Glauco, até para a gente diferenciar um pouco, né? Porque o imposto sobre lucros e dividendos é muito mais simples, ele é mais rápido de ser implementado e já devia ter sido implementado, inclusive porque ele é uma enorme distorção do ponto de vista tributário, uma vez que o conceito do lucros e dividendos é como se você juntasse o imposto de renda sobre pessoa jurídica e de pessoa física se fosse a mesma coisa, e na verdade ele não é. Uma coisa é a pessoa jurídica, é a empresa tem lá a sua lógica de tributação, o seu ganho, e você tem a pessoa física, daquele qual lá tem um dono que retira o lucro. O lucro que ele retira, o dividendo, ele nada mais é do que o salário desse investidor. O Brasil optou por não incidir imposto sobre lucros e dividendos. E isso é tão absurdo que os trabalhadores que recebem participação nos lucros, ou seja, uma participação do mesmo lucro, eles pagam imposto de renda sobre isso. E aí não é considerado dupla tributação, mas o patrão que retira o lucro não é cobrado imposto para não se considerar dupla tributação, ou seja, numa visão tributária que confunde o que é pessoa jurídica de pessoa física. Então, a gente tem vários elementos de discussão tributária para deixar a tributação mais justa. É possível, sim. É necessário que a gente abra esse debate. Agora, mais só do que abrir o debate, Glauco, nós temos que implementar. Eu acho que nós estamos no meio de uma discussão que precisa ser feita. Nós precisamos garantir, sim, pelo menos, nem que seja de maneira temporária, até para que a gente possa financiar os programas para o enfrentamento da pandemia e, a partir disso, ampliar a nossa discussão, ampliar as formas, inclusive, de como o imposto desse seria arrecadado. Até porque a outra alternativa que o Paulo Guedes tem falado tanto é o retorno da CPMF. A CPMF, de novo, é um recurso ruim, é um dinheiro que vem a partir de um imposto que incide sobre o conjunto da sociedade e ele também não discrimina nem ricos nem pobres, uma vez que a alíquota acaba sendo a mesma para todo mundo. Então, assim, nós temos uma possibilidade tributária melhor do que uma CPMF, do que o imposto sobre transação financeira, para que você possa, inclusive, tentar a busca de uma justiça tributária maior aqui nesse nosso país. Algumas possibilidades simples, como você lembra, né, Fausto, no caso aí da isenção dos lucros e dividendos. Fausto, muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.